Bom, você está com a sua Bíblia aí? Vamos abri-la num trecho que você já deve ter lido antes, certamente. Eu já ouvi outros pregadores falarem dele e a gente vai comentar um pouco sobre ele rapidamente hoje. Ele se encontra em Eclesiastes capítulo 3. E aí você começa o capítulo e para onde você achar conveniente. Mas aqui a gente vai ler até mais ou menos o verso 11, 12 talvez, tá certo? Vamos lá. Eu vou aproveitar, eu não vou fazer a leitura integral, eu vou ler algumas coisas que saltam ao coração aqui, porque essa leitura começa no primeiro verso de Eclesiastes capítulo 3. Ele diz assim, se você já abriu sua Bíblia aí, ou abriu seu aplicativo, já deve estar com a palavra aí na sua mão. Se não, relaxe, descanse, eu vou ler para você. E a palavra do Senhor diz assim, olha: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha lá, tá vendo? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Aí ele pergunta aqui no verso 9. Qual é o proveito que tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tem trabalhado muito? Eu sei que tem, mas vamos lá. E aqui eu encerro no verso 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dos homens, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Irmãos, ontem eu fui levar minha sogra para fazer um exame médico, num laboratório. E logo cedo da manhã nós saímos, bem cedo da manhã, porque todo mundo sabe que coleta em laboratório de coleta sempre começa cedinho, é bom fazer logo cedo, porque às vezes a pessoa vai em jejum, vai com fome para poder voltar para casa tomar seu café. E no meio do caminho, enquanto eu esperava, eu resolvi fazer uma ligação ontem para um amigo muito querido, um cantor que eu tenho um carinho enorme por ele. O nome dele é Ed Andrade. Ed Andrade. Talvez se você fizer uma busca no Google, talvez você não encontre muitas referências acerca dele. Ed Andrade era um homem simples, um servo de Deus, uma pessoa amorosa, atenciosa. Ele era florista aqui perto, onde eu fazia ginástica antes da pandemia. Agora a gente deu uma paradinha para retomar depois, quando chegar o tempo proveitoso para isso. Amém. E aí, um dia Ed foi despedido lá das flores, e ele, como tinha meu telefone, ele ligou e disse: pastor, o senhor pode me dar uma ajuda aí? Tá difícil, eu perdi o emprego, eu preciso de uma ajuda para botar o pão na mesa, né? E eu convidei ele para ir lá na nossa igreja, ele cantou. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes ao longo desses últimos tempos. E aí Ed foi lá, daquele jeitinho humilde dele, não era nenhum cantor ultra famoso, os holofotes da fama não focavam na pessoa de Ed, mas ele era um homem cujos olhos de Deus estavam sobre a vida dele. E aí, Ed, quando foi lá na nossa igreja cantar, muito humildemente, eu cheguei a cantar com ele, né? Tem uma canção dele muito, muito bonita, que outra hora a gente mostra para vocês. E
E enfim, Ed levou os CDs dele, vendeu os CDs lá na nossa igreja. Talvez você esteja dizendo assim, vender CD, pastor, ainda tem esse negócio hoje? Eu digo, pois é, ele ainda não tinha colocado as músicas dele nas plataformas de streaming. Por quê? Porque ele era um homem simples, era um cantor simples, era uma pessoa bem afinadinha e, enfim, ali do jeito dele, ele ofereceu a Deus na nossa igreja várias vezes o seu louvor ao Senhor e nos ajudou a adorar a Deus ali. Em algumas oportunidades, com o nosso grupo de louvor, levava, né, ele dizia, olha, faixa tal, porque ele trazia o playback para cantar, interessante. E isso aconteceu algumas vezes, enfim, mas veio a pandemia e as coisas se fecharam, a igreja fechou. Eu liguei para Ed lá no começo da pandemia, o ano passado, liguei para ele e Ed disse, pastor, se o senhor puder me ajudar, eu ajudei ele quando as cestas básicas chegaram na nossa igreja, levei cestas básicas para ele, não apenas uma, levei umas 2 ou 3, porque eu sabia que ele precisava e ele era deficiente físico. Ele tinha um problema na perna, andava mancando e eu imaginei na minha cabeça que uma pessoa hoje normal já enfrenta as dificuldades e as resistências de um mundo que muitas vezes se julga perfeito e aquela pessoa, nós sabemos o quanto deficiente ele encontra barreiras. E aí eu olhava sempre com aquele olhar amoroso para o Ed, a despeito, né, de todas as qualidades, eu olhava para essa situação dele e dizia, meu Deus, que eu possa ajudar meu amigo sempre que eu puder. E enfim, ele não me ligou mais, a pandemia foi passando, o tempo foi passando, e aí onde é que eu chego aqui nessa semana, na segunda-feira? Eu então levei minha sogra para fazer o exame, e na volta liguei para o Ed, e meu telefone chamou lá no telefone dele, atendeu a esposa, e eu como não conhecia a voz da esposa dele, eu pensei que tinha ligado para a pessoa errada, aí disse, olha, eu estou ligando, né, aquela coisa, estou ligando para um telefone de um amigo meu, o cantor Ed Andrade, meu amigo, estou ligando para ele, queria saber a notícia dele, aqui, quem está falando? Aqui é o pastor Pompeu, e ela disse o seguinte, pastor, eu não sei se o senhor está sabendo, que a gente mandou mensagem para o seu celular, e aí eu confesso, minha deficiência também, passou a mensagem eu não vi, ou ela mandou a mensagem por um celular que eu não tinha gravado, e entrou com um número diferente, e às vezes eu olho para isso, é tanta propaganda que passou. Mas ela disse, a gente tentou ligar para o senhor, não conseguiu. Eu falei, o que houve, minha amiga? Disse, Ed faleceu ano passado. E aí, irmãos, eu disse, foi a Covid que levou meu irmão, eu fiquei sem chão, irmãos, eu não sabia mais nem o que falar. Ed faleceu, Ed morreu ano passado, pastor. E eu que estava aqui, já sonhando no meu coração em convidar ele para a futura abertura oficial da nossa igreja mais uma vez, no novo endereço, aquela coisa toda, certo? Não que eu não gostaria que o Sérgio Lopes ou esses, né, cantores extraordinários que o Brasil tem, não, eu pensei em Ed Andrade, meu amigo, para ele lá oferecer, porque, irmãos, olha, altar é para isso aí, tem uma música, acho que é da Jael Vilela, que ela canta assim, o altar é para isso, se não é ela, é outra pessoa, eu posso estar errando aqui, porque altar é pra gente deficiente, feito eu e você. Andar na presença de Deus e buscar Deus é pra gente atrapalhada, feito eu e você. É pra gente cheia de defeitos, feito eu e você. É assim que eu olho para mim, é assim que eu olho para as pessoas, porque eu sei que todo mundo é como eu, se todo mundo for como eu, é cheio de defeito, porque eu tô atrás e não acho um perfeito, graças a Deus. Por quê? Porque nós somos seres humanos, irmãos, certo? Nós carregamos tanta coisa atrapalhada na gente, não estou dizendo coisa malvada não, mas tanta coisa que a gente talvez pudesse deixar para lá. Mas enfim, eu procurei o chão, não achei, já estou encontrando um pouco mais no conforto do Senhor, mas Ed não poderá estar na inauguração da nossa igreja, na reinauguração dos nossos trabalhos no endereço novo da nossa igreja, porque Jesus escolheu ele do nosso jardim. Aí eu trago tudo isso para cá, porque eu tenho certeza que você talvez tenha aí na sua lista, eu espero que não tenha muitos, mas na lista, a minha lista está um bocado cheia, porque vida de pastor, vida de professor, né? É assim,
tem gente de perto, tem gente que não é tão perto, mas é gente que você ama, gente que você conhece. É aquela coisa, a orelha está aqui em cima, o dedo mindinho está lá embaixo, mas fazem parte do mesmo corpo, então a gente sente falta quando uma parte não está mais, quando um membro do corpo de Cristo não está mais presente, como mais um daqueles galinhos que Jesus enxertou, né, irmãos? Pois é, aí Papai do Céu vai e tira, porque ele podou, deu muitos frutos e chega a hora da colheita, e aí você se dá conta que a mão de Deus colheu, tirou ele daqui, tirou ela daqui. Eu espero que você não tenha aí na sua lista muita gente assim, mas nós precisamos refletir sobre essa questão do tempo. Eu gosto desse texto aqui, certo? Do primeiro verso de Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem duas palavras, esse texto é riquíssimo, daria para a gente explorar ele de muitas maneiras, mas eu quero aqui explorar assim, do meu jeito agora, né, sem tomar propriamente uma nota, de duas palavrinhas que tem nesse texto aqui, nesse primeiro momento, que é tempo e propósito. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem faz seus planos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. É verdade. E aí eu sei que de nada adianta eu perguntar a Deus por que foi que isso aconteceu, porque já aconteceu. Eu não preciso mais perguntar nada a Deus, o Senhor já determinou e pronto. Quando eu lembro dessa situação que eu estou vivendo hoje, esse sentimento que eu estou vivendo hoje por conta do meu irmão Ed, né, do meu querido cantor, tem o CD dele tocando lá no meu carro. Se eu não posso ter ele lá, pelo menos a voz eu estou ouvindo. Mas eu não posso mais ter aquele sorriso, eu não posso ter mais aquele jeito humilde, certo? Aquele jeito, sabe, que só ele tinha, entendeu? No dia que a gente for reinaugurar a igreja. E se você está pensando que eu estou aqui chorando porque não tem ninguém lá na inauguração da igreja, não é isso. Não se trata disso. Se trata do que então, pastor? Irmãos, passou um ano da morte de Ed e eu não entrei em contato com ele mais. É tanta correria, acreditem, nessa pandemia eu sei que você deve estar correndo também. O que tudo isso nos faz pensar que o que a gente está fazendo com o tempo da gente e que o propósito de nós estarmos aqui é um propósito divino, absolutamente divino. Não posso mais convidar meu amigo para cantar comigo na minha igreja, mas eu posso ser grato a Deus pela vida dele, pelo bem que ele me fez, porque também outras pessoas passaram pela minha vida ao longo da minha caminhada e eu lembro de alguns outros. Eu vejo por outra, falo nos meus sermões de um professor muito querido, pastor da Assembleia de Deus, professor Heraldo Vitorino, e ele era desses professores que era advogado, bem sucedido, uma pessoa extraordinária, teve 11 ou 12, 15 filhos, teve filho que não acabava mais, só coisa linda, todos os filhos bem encaminhados. E ele dizia na sala de aula assim: Jesus salvou a humanidade, e ele batia no próprio peito dizendo assim: rapaz, Jesus salvou um cara feito eu. E quando ele dizia isso, ele olhava para o rosto das pessoas na sala e era flagrante os olhos dele marejados de lágrimas, porque ele tinha consciência do ser humano que ele era. Um dia eu planejei trazer Heraldo aqui em casa, que no dia que foi pregar na minha igreja, fez questão de colocar aquela alva, que muita gente da igreja tradicional rejeita, né? Porque parece aquela alva que o católico romano usa, é mais um sentimento anti-romanista do que por qualquer outra coisa. Mas Heraldo, no dia que foi, sendo ele pastor da Assembleia de Deus, ele olhou para mim e disse assim: Pompeu, eu vou pregar na sua igreja, mas eu só vou pregar se eu puder botar essa roupa que você bota. Ó. E no dia do sepultamento de Heraldo eu estive lá, pude falar alguns poucos minutos que os filhos me concederam, não foi eu quem pediu, Deus me levou até ali. Eu disse, eu sou grato a Deus porque Deus me permitiu colocar minhas ovelhas no colo junto com ele, porque ele esteve na minha igreja e colocou minhas ovelhinhas no colo, e eu louvo a Deus por isso, porque foi isso que Ed fez também. Então, onde eu quero chegar com toda essa conversa, irmãos, que ela poderia seguir muito longa, mas eu quero convidar você hoje a rever um bocado do seu propósito, do propósito de você estar caminhando aqui. Escuta aqui, vamos ser felizes,
Vamos largar para lá ressentimento, vamos largar para lá raiva, rancor, ódio, certo? Vamos largar para lá essas coisas que não servem para nada, irmãos. Não servem para nada. O Espírito de Deus está colhendo do nosso jardim, do meu jardim, do seu, pessoas extraordinárias. Gente que lutou com a gente. Gente que se estivesse aqui estava lá. Conte com o meu braço forte para lutar com você nesse ministério, naquele trabalho, na oração. Gente que intercede pela sua vida. Sem falar dos que caminham bem juntinho de você, que quem sabe Deus levou. E aí a gente precisa entender que nós temos um tempo aqui. Pensava eu na minha cabeça que eu ia ficar mais velhinho e o Ed caminhando com a gente. Ed ainda tinha cabelo, não tinha cabelo branco não, eu tenho. Ele não tinha não. Pois é, talvez começassem a ficar brancos. Pois é, mas não teve mais tempo. Nem teve, nem tem tempo, mas haverá o tempo em que nos reuniremos de novo. Isso é o que conforta a gente. Então, irmãos, vamos viver o tempo que a gente tem para viver? Bora? Tá certo? Reveja bem sua caminhada, tá certo? Porque, olha, a gente sabe que, e aí é esse último verso da leitura que nos diz assim, olha, Deus fez tudo formoso no seu tempo e pôs o mundo no coração do ser humano, sem que as pessoas, né, sem que as pessoas, os homens, pudessem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Não nos é possível alcançar a verdade, o entendimento completo. Aprove a Deus levar meu amigo, meu irmão querido. Agora só a lembrança nas canções que eu ouço no meu carro e não terão outras oportunidades mais para ele cantar comigo na igreja. Então, querido, querida, presta atenção aqui. Às vezes a gente faz questão com tanta bobagem, tanta coisa que não faz o menor sentido, não soma nada para a vida. Tem gente recusando coisas maravilhosas da graça de Deus por conta do maldito orgulho, do maldito ressentimento, certo? E vamos embora. Queridos, é tempo da gente viver. É tempo da gente viver. Para que a gente amanhã, a gente não ligue para alguns amigos que faz tempo que a gente não fala e receba a triste notícia de que ele não vai mais atender o seu telefone. Ele não vai mais conversar com você. Porque Deus levou. Isso pode acontecer com qualquer um e pode acontecer com você e comigo também. Quando será esse dia? Sei não, irmãos, nós só temos o agora, nós só temos aqui. A introdução dessa mensagem já aconteceu há poucos instantes atrás. Estamos caminhando para concluir. E eu tenho um aniversário hoje para celebrar. O aniversário da minha princesa. Pois é. E eu quero celebrar aqui, já estou celebrando aqui com você. Não é verdade? Pois é. E eu tenho certeza que você está aí do seu cantinho, se alegrando comigo. Vê que coisa interessante. São essas coisas da caminhada com Deus. Tem hora que a gente está chorando, tem hora que a gente está rindo e tem hora que a gente está fazendo as duas coisas. Dá para entender? Não dá. Mas alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram é uma virtude que só o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento sobre isso. Eu rogo a Deus que você saia hoje, que você termine essa live daqui a pouco e medite um pouco na sua caminhada. Tá certo? Às vezes a gente faz questão com coisas que a gente acha que vai ter uma vida inteira para resolver. Não, queridos, não. Presta bem atenção. Talvez não haja tempo. Nem para você, nem para outras pessoas. Eu não estou aqui rogando praga na sua vida. Deus te livre disso e Deus me livre também. Eu quero que Deus te abençoe, te dê vida longa, dê muita saúde para você e sua família. Amém. Certo? Eu orava pelo Ed. E Deus ouviu as minhas orações. Eu pedi a Deus para Deus socorrê-lo nas suas necessidades. Ed não morreu de Covid, irmãos. Ele morreu de ataque cardíaco. Ele teve um infarto. Certo? O infarto pode ter sido consequência da Covid? Eu não sei. Eu não sou médico. Eu sou médico veterinário, não entendo nem disso. Mas será que isso importa agora, se foi de infarto, se foi... O fato é que essa pandemia está afastando muita gente, é verdade. Por outro lado, também está aproximando muita gente. Que você tenha os olhos, seus olhos bem abertos, queridos, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se esse é o tempo da gente afastar-se de abraçar, que seja. Mas também há tempo de abraçar,
há tempo de falar e tempo de ficar calado. Então eu estou revendo um pouco essa minha caminhada. Eu gosto muito de fazer essas revisões, porque é comum, irmãos, a gente dá um vacilo ou muitos vacilos na nossa caminhada e a gente pega um caminho meio torto, achando muitas vezes que está. E às vezes você está andando pelo acostamento quando não devia estar ali, você devia estar no centro da pista onde a caminhada é melhor. E às vezes você, por distração, está andando no acostamento quando Deus não quer. Deus quer colocar você no trilho direitinho. Para quê? Para que você viva aquilo que Jesus disse. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, tá certo? Então, eu quero encerrar aqui essa nossa meditação. Foi breve, né? Nem contei o tempo, tá? Convidando você a dar essa boa revisada, porque o tempo de todo mundo, irmãos, está correndo, o meu e o seu. Estamos todos aqui ficando mais velhos. Todos os dias estamos ficando um dia mais velhos. Mas a gente tem que viver. E Jesus está o tempo todo convidando a gente a entrar nesse precioso propósito de Deus para o qual há o tempo determinado. Está entendendo? Então rogue a Deus, eu rogo a Deus para que as suas orações sejam ouvidas e Ele possa mostrar a você o que você precisa fazer. Mas lembre-se, muitas dessas coisas estão na nossa decisão. Veja lá se o Espírito de Deus não está impelindo você a usar o seu tempo, certo? Fazendo isso ou aquilo. Eu já estou aqui procurando me lembrar dos amigos que eu não consigo, que eu não entro em contato faz tempo, para dar uma ligadinha e dizer, olha, o que houve? Eu digo, não houve nada, eu estou ligando só para lhe deixar um abraço, saber se você está bem e dizer a você que tem orado por você, me lembrei de você carinhosamente e eu louvo a Deus pela sua vida. Muito bom ouvir sua voz, certo? Que isso aconteça com você também, porque, irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós temos, tá certo? E eu espero poder vê-los em breve, espero poder comungar com você, repartir esse pão, né? Tão logo a gente possa se reunir, mas enquanto a gente não se reúne, se a reunião é aqui virtualmente, louvado seja Deus por isso também. Nós temos que aproveitar da melhor maneira esse tempo, porque amanhã pode não haver mais tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por cada um que vai ouvir essa mensagem. Que Teu Espírito Santo ministre a cada um de uma forma toda própria. Convidando cada um, olha, veja que é um compromisso, Senhor. Cada um consigo mesmo e contigo, Senhor. Temos muitas fraquezas, temos muitas deficiências. Muitas vezes as nossas deficiências nem são como a deficiência do Ed, física. Às vezes a deficiência é espiritual, é moral. Quiçá para muitos fosse apenas física. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar, possa mostrar a cada um aquilo onde Tu queres trabalhar. Para que a gente possa telefonar para os amigos, passar uma mensagem que seja, mas a gente possa, nesse contato, avivar aquela chama da amizade, do amor, do carinho, sem necessariamente tomar muito tempo de ninguém. Porque a vida vale, Senhor, por aquilo que a gente vive. Nada que a gente adquire na caminhada, nada que a gente soma com coisas na nossa vida, ninguém leva nada daqui, tudo fica aqui. Tem um mundo de gente por aí brigando por coisas. Quando as coisas mais preciosas da vida são as pessoas que caminham conosco, é o amor que nos une, é andar na Tua presença, ainda que a gente tenha milhões e milhões de defeitos, ai, ai, ai. Se a gente começar contando, só Tu, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia para nos socorrer. Eu quero Te agradecer pela vida do Ed, eu quero te agradecer de coração por ter caminhado junto com ele. E juntamente com ele, Senhor, vai aí nesse caminhão de gente, um mundo de gente, que nesses tempos Tu levasse também. Paulinho, meu amigo, entre tantos outros, Senhor. Gesildo, Maridalva, gente que caminhou com a gente.
gente da nossa família, meu primo, enfim. Não é fácil, Senhor, não é fácil. Não é fácil a gente subitamente se ver sem aquela florzinha no jardim da gente. Mas Tu és Senhor da vida. E tantas outras flores há para a gente tomar conta. Então, dá-nos, Senhor, estarmos de olhos abertos. Não para as flores que foram colhidas, porque se foram colhidas pelas Tuas mãos, louvado seja o Teu nome. Por isso fica aqui a nossa gratidão pela vida de cada um, pela beleza que essas pessoas representaram na vida da gente e enfeitaram os nossos dias. Dá-nos, Senhor, como flores no jardim dos outros, também fazermos a mesma coisa, sermos daquele tipo de flor que deixa tudo mais bonito, mais cheiroso, bom. Esse bom perfume de Cristo, Ele insiste em exalar através de gente como nós. Que a gente abra os olhos para isso e entenda que tanta coisa boa há por ser vivida. E no meio desse mar de deficiências que nós temos, nós queremos nos render a Ti, Senhor, pedindo a Tua bênção e que a Tua misericórdia seja derramada sobre cada um de nós, mas que essa sabedoria que vem do alto encharque o coração da gente e nos faça refletir, porque muita coisa nesse mar todinho também está às custas, está na dependência das nossas decisões. Ajuda-nos a tomarmos as decisões certas para que essa vida farta, em abundância que só Jesus oferece, para que ela seja de fato vivida aqui, já. E nós queremos Te agradecer desde agora por cada um que nos ouve, pelo Teu Espírito Santo que nos abençoa e nos orienta, Te pedindo perdão pelas nossas falhas. Nos ajuda a chegarmos mais perto, nos que há muito tempo não falamos e nem vemos. Não é fácil, mas é bom demais quando Tu estás no barco. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos oriente toda a caminhada daqui para frente, toda, como Tu tens feito todos os dias, mas que a gente ouça a Tua voz. É aí onde está a essência, porque em obediência a gente sabe que a gente vai ser mais feliz. E que ainda que outras flores sejam colhidas no nosso jardim, o Teu consolo já estará bem presente para nos confortar e nos ajudar a dar um passo depois do outro. Por tudo isso, só uma expressão: muito obrigado, Senhor, pelo tempo e pelo Teu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado. Amém e amém.